Então, galera, estou fazendo esse vídeo aqui para apresentar algumas informações a respeito do ocorrido hoje no circuito, porque eu achei que não foi uma atitude muito legal é, da parte envolvida, e também quem não merecia ouviu palavras bem duras, que também não merecia. E, e vamos lá. Quando acontece um erro e não é comum, não é pouco comum de acontecer em corrida, eu acho que quando identificado a tempo, ele deve ser reparado, principalmente se houver colaboração de ambos os envolvidos. Então, no caso aqui, vamos começar pelo início. Quando a gente participa de uma corrida, toda corrida tem seu regulamento. E quando você aceita participar da corrida, você aceita as condições do regulamento. Se no regulamento tiver uma cláusula que diz: se você correr com uma camiseta vermelha você está desclassificado, você está desclassificado, porque está no regulamento, e se você aceitou, você está sujeito às regras desse regulamento. Então, um ponto que eu vou citar aqui no regulamento é o seguinte: esse daqui da pontuação. Os atletas classificados de cada categoria por faixa etária geral em cada etapa das corridas de 6 e 1 km pontuarão para contagem de pontos individual e por equipes do circuito na seguinte forma. Então aqui tem a tabelinha: o primeiro 25, o segundo 22, o 15º 5 pontos, do 16º ao 20º 3 pontos, e os demais pontuam com 2 pontos, todos aqueles que completarem. Então aqui tem outro ponto que diz o seguinte: todos os atletas classificados de primeiro a 20º na geral também terão direito a receber pontuação na categoria de acordo com a ordem de chegada na etapa. Então o que isso quer dizer é mais ou menos o seguinte: todo mundo que está inscrito no circuito já é considerado tanto elite quanto categoria. Elite, no caso, seria o geral, o famoso geral. Mas em anos anteriores havia uma opção que era a seguinte: você quer se inscrever como elite ou apenas na categoria. Em anos anteriores. Nesse ano, a grande maioria estava ciente que isso tinha mudado. Passou a funcionar mais ou menos como acontece em qualquer corrida. Você se inscreve na corrida. Se você chegar entre os 5 primeiros, por exemplo, você é o geral, automaticamente, ou seja, o que é considerado elite. Se você não chegar entre esses que é considerado geral, você é categoria. É a mesma coisa que acontece no circuito. Então aqui eu vou estar dando um exemplo. Por exemplo, aqui eu usei os nomes fictícios e as categorias também. Vamos supor, a Giovana chegou em primeiro, Carol em segundo, Elineide em terceiro, Maria, Elaine, nessa ordem. Automaticamente, a Giovana vai receber na classificação por faixa etária, ela vai receber 25 pontos. Segunda colocada vai receber 22 pontos. Isso da faixa dela, ou seja, a Giovana receberia 25 pontos, essa Maria, que é da mesma categoria dela, receberia os 22. Só que existe um ranking geral que todo mundo está concorrendo nesse ranking geral, que seria o Elite, mas no caso é o geral. E como funciona esse geral? Esse geral, ele pontua por ordem de chegada, ou seja, deste primeiro a chegar até o 20º, existe uma pontuação. Ou seja, esses 20 primeiros colocados da corrida por ordem de chegada, eles já estão concorrendo como geral, mas eles também recebem os pontos por categoria. Que nem aqui, por exemplo, a Giovana, ela foi a primeira, ela recebeu 25 pontos na categoria dela, e ela também recebeu 25 pontos no ranking geral. Agora aqui, a Carol. A Carol, ela foi a segunda colocada. Ela foi a segunda colocada no geral. Porém, na categoria dela, ela é a primeira. Então, ela recebe 25 pontos na categoria dela e 22 no geral. Agora aqui, terceira colocada foi a Elineide.
Então, na categoria dela, ela recebe 25 pontos e no ranking geral ela recebe 20. Então, fica bem claro de entender. Todo mundo que está no circuito, ele estava sujeito a 2 rankings e pontuava nesses 2 rankings. Se você chegasse entre os 20 primeiros da corrida ou entre os primeiros da sua faixa, chegando no fim do circuito, você seria premiado. Mas o que acontece? Por exemplo, se hoje você chega entre os 5 primeiros, você vai receber a premiação como geral. Ou seja, vai receber como geral e não vai receber na categoria. No caso aqui, a Elineide, se ela chegar em terceiro no geral, ela vai subir no pódio da etapa como terceiro geral, mas não vai subir na categoria. Então, no caso, sendo assim, como a Elineide entra no geral, a Zilda, ela seria, no caso, a primeira da faixa etária. Porém, na faixa etária, ela vai receber 22 pontos e não 25 por ela ser a primeira da faixa etária. Porque, independente da Elineide ter chegado aqui entre as 5 primeiros, ela ainda foi a melhor da categoria dela. Então, no caso, ela recebeu 25 pontos na categoria e 20 pontos no ranking geral. E um outro fato que também pode ter acontecido foi o seguinte: até a data da última etapa, a Elineide estava empatada com mais 3 pessoas, com mais 2 pessoas na quinta colocação. Ou seja, ambas tinham 78 pontos. Qualquer uma destas 3 que vencesse, que chegasse na frente hoje, automaticamente ficaria com o quinto lugar do ranking geral. Ou seja, as outras 2 cairiam para a categoria. E foi o que aconteceu. A Elineide, uma dessas que era quinta colocada até então, chegou na frente dela. Hoje chegou em quarto lugar. Então, na hora da premiação, a Elineide recebeu a medalha pelo quinto lugar referente à etapa de hoje. Porém, ela não entrou no ranking geral do circuito, ou seja, a Giovana ficou em primeiro, Arlete em segundo, eu não me lembro quem seria esse terceiro, mas o fato é que a Elineide não entrou nessa classificação geral do circuito, ou seja, a soma de todas as etapas, não só de hoje. Hoje ela recebeu a medalha pelo quinto lugar da etapa de hoje. Sendo assim, ela ainda continua sendo a melhor da faixa etária 40-49. E o que ocorreu foi o seguinte, foi que ela não foi contabilizada como esse 40-49. Então essa é a situação. E vale lembrar novamente que o pessoal da organização já se prontificou a resolver o problema, mas infelizmente, como eu disse, duras palavras foram ditas e realmente magoaram a quem não devia. E é isso aí, porque afinal todo mundo é corredor, às vezes pode haver disputa enquanto nós estamos ali participando, porque afinal é uma competição, mas acaba ali, entendeu? Então, quando houver um problema, eu acho que a gente deve tentar resolver da melhor forma possível.